Hoje, o título do sermão é o Espírito Santo. E a leitura é continuação do capítulo 14 do Evangelho de João. Esse capítulo é maravilhoso. Fala sobre coisas grandiosas que Cristo promete aos seus discípulos. E nós temos muito ainda a meditar nesse mesmo capítulo. Um capítulo como alguns outros capítulos do Evangelho de João, que um capítulo só é possível a gente ouvir muitos sermões sobre ele. É um capítulo maravilhoso, o capítulo 14 de João. E hoje nós vamos meditar sobre o Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é um tópico da teologia sistemática, quando nós estudamos nos seminários, denominado de pneumatologia. E aí os irmãos não se preocupem em não ter antes um conhecimento a respeito desses termos, porque realmente não são muito populares. Mas os irmãos conhecem pneumonia, provavelmente, porque de pneumato ou pneuma, vento, sopro. E o irmão Guilherme, que estuda inglês, sabe que spirit é vento também, em inglês, né? Então, espírito e logia, que a gente já ouviu esse sufixo em muitas outras ciências. Então, logia é ciência, mas também é falar, estudar. E daí nós temos um título para a doutrina do Espírito Santo, o tema desta parte do capítulo. E não é uma coincidência que tenha relação com o amor e a obediência, pois quem tem o Espírito ama a Cristo, e quem o ama lhe obedece e guarda os mandamentos. Então o próprio Cristo afirma o que nós lemos em sua palavra, e confirmamos no texto que nós meditaremos nessa noite. Então você já deve estar com a sua Bíblia aberta em João, capítulo 14, leia comigo, a partir do verso 15. Diz a palavra do Senhor: se me amais, 15, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até aqui. Então esse é o capítulo das palavras de conforto ditas por Jesus aos seus discípulos, começando no verso 1. Você está com a sua Bíblia aberta, então você tem o verso 1 que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então nós retomamos o capítulo 14 a partir do verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Motivo supremo de conforto é a promessa do Espírito Santo aos que creem nas obras que Cristo realizou. Portanto, o resultado do cumprimento dessa promessa é a obra do Espírito Santo que os cristãos realizam. É muito interessante o que Cristo ensinou a respeito da obra do Espírito Santo. O resultado do que Cristo fez por nós é evidenciado em nós, e são as obras do próprio Cristo. Então nós somos limitados, nós somos totalmente dependentes de Deus, mas quanto podemos realizar com o objetivo certo, que é obediência, e a motivação correta, que é dar a glória a Deus. Então, quando o assunto é poder da fé, muitos têm buscado algum benefício, mas Cristo fala das obras que nós devemos receber, ou das obras que nós devemos realizar. É interessante que Cristo primeiro fala do Espírito Santo que nós devemos receber,
e depois das obras que nós devemos realizar. Hoje as pessoas buscam lugares onde se fala muito sobre o Espírito Santo e os dons da sua graça, mas buscando um benefício próprio e não realizar obra nenhuma em favor do seu próximo, para a glória de Deus. Então não devemos esperar que as coisas aconteçam, ou que nós recebamos coisas, porque já nos foi enviado o dom do Espírito Santo. Então quantas coisas maravilhosas Cristo fez, agora nos ordena que continuemos trabalhando. Então o que Cristo nos prometeu? Nós já sabemos que tem a ver com o que nós temos para fazer, mais do que com o que nós temos para receber. Essas promessas do que nós recebemos de Deus para o que nós temos para fazer, elas são menos estudadas e não tem o favoritismo da religião moderna. Quais grandes obras podem realizar os que creem? Quão grandes obras, sim, podemos dizer quão grandes obras. Em João 14, 12 e 13, o que Jesus Cristo diz? Em João 14, de 12 e 13, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então essa promessa tem a ver com as obras que os cristãos, consideradas as suas fraquezas e limitações, eles podem realizar com oração, na dependência e na força do Espírito Santo. Mas com quem Jesus está falando estas palavras que lemos em João? João 14, 16 a 18, por hora, mas certamente nós temos muito, já aprendemos muito, temos ainda muito o que aprender nesses versos. O que ele promete, para quem foram feitas essas promessas, serão também para nós? Portanto, nosso Senhor Jesus faz promessas concernentes ao seu Espírito, prometendo enviar outro Consolador, para consolar quem? Os seus discípulos. Ele enxugará as suas lágrimas, abrirá os seus olhos e nunca mais te deixará. Anote aí. Ele enxugará as suas lágrimas, abrirá os seus olhos e nunca mais te deixará. Esse é o resumo das promessas que Jesus Cristo faz aos discípulos e também a nós. Mas claro que Jesus promete mais, ou seja, essa promessa implica outras promessas que poderiam ser entendidas. Jesus promete o Espírito, e aparentemente a única coisa que ele promete é o Espírito Santo. Tem muita gente que usa alguns versículos bíblicos, como aquele assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, aquele que bater, abrir-se-lhe-á. Mas se ler até o final vai dizer assim: mas o Senhor dará o Espírito Santo a quem o pedir. Interessante, né? As pessoas usam esse versículo para pedir outras coisas, mas ali nós somos chamados a pedir o Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Consolador. Jesus promete o Espírito da verdade. Jesus promete o Espírito de adoção. E nós vamos meditar nessa noite, nessas promessas. Jesus promete o Espírito Consolador. No verso 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra Consolador, no grego paráclito, pode ser, ou comumente assim, traduzida para advogado, ou entendida como advogado, embora traduzido para Espírito, ou para Consolador, como às vezes é traduzida
a pessoa, quer dizer a pessoa que é trazida ao lado. É como se você fosse ter que enfrentar uma demanda, mas você tem ao seu lado o Paráclito, que é o advogado. Quer dizer que ele está ao seu lado para te ajudar, para te proteger e livrá-lo. Então este Consolador prometido é o Espírito Santo. Prometido, e certamente essa promessa se cumpriu no que respeita aos crentes. Mas o interessante nessa passagem, que nos dá a compreensão de quem é o Espírito Santo, vem nessa palavrinha antes de Consolador, outro. É uma chave para nós. Isto é, Jesus Cristo havia sido um verdadeiro Consolador para os discípulos, mas agora eles vão ficar privados da sua presença corporal. Mas Jesus Cristo disse que eles não ficariam sozinhos. Lá no final ele ainda vai dizer: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele disse isso e foi subindo, e daqui a pouco ele parece que está tão longe. Então ele é outro, mas também é ele. O outro, o Espírito Santo, ele deveria fazer pelos discípulos tudo quanto Jesus Cristo fizera. Como ele faria isso? Ele nos daria direção, porque Jesus Cristo era o nosso guia. Ele nos daria inspiração, porque Jesus Cristo é a nossa inspiração. Ele nos daria força e santificação, porque Jesus Cristo nos fortalecia e nos santificava com a sua presença. Mas a sua presença continua sendo real entre nós, embora não mais corporal, mas espiritual. Tal promessa é o dom do Espírito Santo, e não quer dizer que este ainda não estava no mundo, porque nós sabemos que ele estava atuando no coração do povo de Deus. Todavia, após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo se manifestaria com um novo poder, operando neles. Então aqueles que teriam agora o instrumento, a verdade acerca de um Senhor crucificado e ressuscitado, a obra do Espírito Santo então estaria operando neles de tal forma que o que resultasse dessa presença e operação do Espírito Santo seria considerada como um novo advento seu, um novo dom, uma manifestação. Então ela seria caracterizada pela obediência a Cristo, movido pelo amor do Consolador derramado em nossos corações. Assim os salvos recebem dele também o ministério da consolação, porque nós somos imitadores de Cristo. Como ele era o Consolador e nós devemos imitá-lo, também temos recebido o dom do Espírito Santo para também sermos consoladores. Mas o versículo 15 fala de amor a Cristo, e isto tem a ver com o Espírito Santo. Quem não ama, não tem o Espírito, e certamente não foi alcançado por Deus para a salvação. Todo aquele que é salvo, recebe o dom supremo do amor, derramado em seus corações. Quem ama verdadeiramente conheceu o verdadeiro amor. O mundo fala de amor, mas não conhece o amor, mas o verdadeiro amor é o amor de Deus. Logo, quem o conheceu pode ter esperança. Se Cristo é o Consolador, então nós somos enviados para fazer as obras de Cristo. E agora nós temos o poder do Espírito Consolador, e também o ministério de consolar os que sofrem, e fazemos isso pela proclamação do Evangelho. Porque o mundo não tem esperança, e o mundo não conhece o verdadeiro amor. Eles precisam conhecer a Cristo. Qualquer ato de bondade, boas obras que o mundo tenta realizar, e diz que não precisa de Cristo para isso, é uma tentativa inútil de lutar contra o Filho de Deus. Essas suas motivações e
objetivos são equivocados e o que manifesta não é o verdadeiro amor. Por isso, eles não têm esperança, estão confundidos. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, nós sabemos que alguém pode cultivar falsas esperanças. O mundo é um lugar de falsas esperanças. E o mundo é um lugar de muita confusão filosófica, teológica. Mas um só é o caminho para ninguém errar. Ninguém diz, eu errei porque eram tantos caminhos. Não. Há um só caminho. Como saber se conhecemos o amor de Deus? Como saber se nós amamos a Cristo? As evidências são claras, irmãos, pois o que o tem é aquele que o ama. E aquele que o ama, lhe obedece. Então uma coisa é necessária para que a outra seja verdadeira. Mas a obediência verdadeira e voluntária não vem por necessidade ou constrangimento. Muitos que defendem um mundo melhor no futuro, uma era de ouro no futuro, eles entendem que isso tem que ser imposto para o ser humano. Que as nações e os povos têm que ser subjugados por um ditador mundial, para que faça justiça. Mas nós sabemos que isso não vai ser possível. Isso não será assim. Isso só vai gerar ainda mais injustiça e derramamento de sangue, porque isto não vem por necessidade ou constrangimento. Isto vem para louvor da glória de Deus. E quando isso se manifesta antes de quando será perfeito no futuro, quando isso se manifesta hoje, porque um dia se manifestará, será pleno, perfeito, mas hoje ainda ocorre imperfeitamente em nós. A manifestação do fruto do Espírito Santo, nosso amor a Deus. João 14,15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, esse amor ao Filho seria confirmado pela obediência dos discípulos aos seus mandamentos, e privilegiado pelo amor do Pai e do Filho, evidenciado então pela manifestação da sua graça. Então qualquer boas obras ou gesto de amor verdadeiro seria então uma manifestação da graça de Deus, o que não pode ser verdade se não for realizado em Deus. Olha o que diz João 14:21, aquele que tem os meus, isso aqui é bom para cantar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vocês podem cantar melhor depois. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim, o consolo do Espírito não tem o propósito de nos confortar com os nossos pecados. O consolo de Cristo não tem o propósito de nos acomodar. Eu agora encontrei consolação no meu coração. Como se não tivéssemos a necessidade de obedecer aos mandamentos. Mas a promessa do Consolador é um consolo que serve para nos animar a não desistir da obediência aos mandamentos baseada no amor. Essas promessas são de consolo para os discípulos. Então a promessa do outro Consolador foi feita primeiramente a estes discípulos fiéis, a fim de que não desistissem, pois seriam auxiliados na vida de obediência aos mandamentos. Os que amassem a Jesus, essa promessa é para quem ama o Senhor, por isso lhe obedecem até a morte, e eles viveram isso.
Eles guardaram os seus mandamentos, movidos por esse amor e com a ajuda do Espírito Santo, outro Consolador, eles foram fiéis até a morte. E não negaram a Jesus Cristo mesmo diante da ameaça do imperador mundial no seu tempo. Cristo promete dar vigor para que possamos guardar os mandamentos, e Ele estará sempre conosco, através do seu Espírito, desempenhando então o ofício de Consolador, então o qual Ele será por algum tempo, que Cristo estaria com eles, e Cristo disse isso antes da sua morte, mas Ele ficaria com eles para sempre, através do Espírito Santo, e só por isso, eles perseveraram até o fim, até a morte. Então, amados irmãos, Jesus promete o Espírito da verdade. Esses irmãos estavam prontos para morrer por causa do testemunho da verdade. Um escritor uma vez disse assim, seria possível que alguém morresse por uma mentira, que alguém estivesse disposto a morrer por uma mentira. Mas seria impossível que 500 pessoas de uma vez estivessem dispostas a morrer por uma mentira, sem receber nada em troca, a não ser a condenação, pelo simples fato de não negarem o seu Salvador. No verso 17, Jesus diz a estes discípulos que todos foram martirizados. Ele disse assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Cristo dá ao Espírito Santo outro título também, que é o Espírito da verdade. Então Cristo era chamado de mestre, e Ele é o nosso mestre, assim como o Espírito Santo é o nosso mestre, na verdade. Só os eleitos podem recebê-lo, e verdadeiramente o mundo não pode, porque não vê nem o conhece. Então quer dizer que esse não é um dom qualquer, o mundo não está habilitado, ele não recebe naturalmente este dom, está privado dele. Por isso, ele não pode amar de verdade e obedecer aos seus mandamentos. Cristo então nos anima dizendo que nosso conhecimento dele é simples, porque ele habita conosco, estará em nós. As crianças cristãs aprendem desde pequenas que Cristo deve morar dentro do coração delas, e aprendem desde pequenas que se Cristo não vier morar dentro do coração delas, vai ser um desastre. Tem gente que acha que isso é um absurdo, mas isso é o que a Bíblia ensina. As palavras de Cristo nos revelam que nada do que se relaciona com o Espírito Santo pode ser assimilado pela razão humana, mas é assimilado pelo coração, pelo conhecimento e pela experiência de fé, e isso é dom de Deus. O mundo, diz ele, não pode receber o Espírito nem o conhecer, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então a única forma de conhecer o Espírito da verdade é com a experiência de ser a sua própria habitação, ou a sua morada. Jesus Cristo tem que vir morar no nosso coração. Ainda é do mesmo jeito, como vocês aprenderam quando eram pequeninos. Continua sendo assim. Para o mais novo e para o mais velho. Ainda é a mesma oração. Ainda é a mesma forma de receber e de experimentar. É a mesma forma de ser nova criatura. É ser a morada de Cristo. Nós precisamos encontrar a verdade para conhecer a verdade.
nós precisamos nos revestir da verdade e sermos então cheios da verdade. E a verdade deve ser nossa própria vida e experiência. E Calvino afirma assim: enquanto não formos instruídos por ele, pelo Espírito Santo, o nosso entendimento será assenhoreado pela vaidade e falsidade. Então, o que ele disse, o Espírito nos consola, retirando as mentiras do nosso coração. Do contrário, nós somos assenhoreados pela vaidade e falsidade. Então, quando o nosso coração é iluminado pelo Espírito Santo, então as trevas vão dissipando, a luz brilha, e tudo se torna tão claro. Isso foi o que Cristo prometeu que faria. E precisamos então nos preparar para receber a pregação verdadeira, testemunhada pelos fatos. Porque também a pregação dos últimos dias, é interessante que o livro de Apocalipse vem trazendo isso, que a pregação ela vai diminuindo, mas a pregação dos últimos dias são o quê? Os sinais dos últimos dias, e nós devemos estar preparados para receber a pregação da verdade testemunhada pelos fatos, profetizados, como afirma nosso Senhor, João 16, 12, 13, ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E é muito interessante que na medida que a pregação estrondosa, dos cataclismos, das guerras, e sempre ocorreram, mas como as dores do parto, naquela que está para dar à luz, os intervalos vão diminuindo um pouco, e as dores também vão aumentando, mas nós devemos nos encher dele. Essa deve ser a nossa ocupação, a ocupação de nossas vidas, deve ser a experiência de amor, de obediência e de fé. Tudo deve ser a manifestação do Consolador e do Espírito da verdade, e isso é possível porque nós recebemos o Espírito da verdade, porque quando a pregação ainda que seja tão evidente, na manifestação do juízo de Deus, eles blasfemarão e dirão mentira, e as poucas testemunhas dos últimos dias serão ainda mais perseguidas, como pregadores de mentiras. Não, Jesus Cristo não é o Messias, dirão eles. Não temos um Salvador. Não existe o Senhor. E eles dirão a mentira contra a verdade, porque eles não o conheceram. Eles não conheceram a verdade da palavra. Isso tem razão de ser. Isso nos leva a meditar naquele texto tão conhecido, que às vezes que foi muito banalizado também e tomado fora de contexto nos nossos dias, mas a palavra de Deus, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca se pregou tanta liberdade, mas a liberdade está sendo pregada por um povo algemado, por um povo cativo, e eu me refiro ao cativeiro do pecado. Então, esta passagem demonstra que um e o outro existe pelo poder do mesmo Espírito Santo, a consolação,
a verdade, nós amamos a Deus, logo nós obedecemos a Deus. Ou somos mentirosos, porque às vezes nós pregamos a verdade com os nossos lábios e desmentimos a verdade com o nosso testemunho. Nós amamos a Deus, logo obedecemos a Deus. Ou somos mentirosos, hipócritas, embrutecidos, desafeiçoados, estamos em trevas. Se você é duro, desafeiçoado de coração, anda em trevas, não podemos dizer que está salvo, mas podemos dizer que pode ser salvo se arrepender-se de seus pecados, voltar-se para Deus, confessar os seus pecados, pedir perdão, fazer a oração que você talvez até já tenha feito quando era criança, que Jesus Cristo venha morar no seu coração, e que o Espírito Santo, habitando nele, produza o fruto condizente, como João escreve em sua carta, 1 João 2, 9 a 11, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O contrário da confusão que se desfaz, porque a esperança verdadeira não confunde. E não é qualquer João que disse isso aqui, irmãos. É João apóstolo. É João quem testifica da verdade, e ele diz que é testemunha da verdade. Por isso, enquanto nós vamos meditar sobre este tema, eu não quero saber se você tem algum dom, ou o que pensa sobre si mesmo. Você deve examinar a si mesmo, a fim de confirmar se tem o Espírito Santo. Como você vai saber se tem o Espírito Santo? Se você ama sua esposa, se você ama sua mãe, se você ama o seu pai, seu padrasto, seu irmão, se você ama a mim, e se você ama esses irmãos, é assim que a gente sabe se a gente tem o Espírito Santo. Senão você não tem o Espírito Santo, porque essa é evidência crucial, imprescindível. Se você não tem um coração transbordante de amor e de graça, não adianta falar de graça, porque a graça não alcançou seu coração. Você não conhece o verdadeiro amor, não foi cheio do Espírito Santo e ainda não foi salvo pela graça. Isso nos leva ao último ponto e tão importante e fundamental. Jesus promete o espírito de adoção. Que coisa maravilhosa e tão preciosa nos nossos dias. Há tanta carência de pai. E João parece reconhecer essa carência nos seus dias, porque ele escreve, e nas suas cartas muitas vezes ele diz assim: filhinhos, e isso é o coração do Pai. Nós somos chamados a imitar a Deus Pai, não é assim? Também recebemos o Espírito de adoção, e podemos reconhecê-lo como nosso Pai, e podemos imitar também, porque nós também recebemos esse Espírito de adoção. João 14, 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então ele disse, Cristo nessa palavra nos lembra, em primeiro lugar, da nossa fraqueza. Todos nós precisamos da proteção divina. Tem muita gente que nega a Deus, isso é fácil. Eu gosto muito de lembrar o livro da Ana Maria Rizzuti, que é uma psicóloga que submeteu na sua obra a teoria analítica do próprio Freud, para reconhecer nele porque Freud negou Deus. Por causa da privação da figura paterna. Ele negou Deus,
porque ele não conhecia pai. E aqueles que poderiam adotá-lo e criá-lo, e amá-lo, e abraçá-lo, e suprir essa carência paterna que ele tinha, abusaram dele, maltrataram, ofenderam. Como ele poderia reconhecer a Deus Pai, se ele tinha perdido completamente esse referencial? Que esse referencial se tornou negativo para ele. Então, em primeiro lugar, ele nos ensina a suspeitar de nós próprios e em nada mais confiar senão na proteção de Cristo. Em segundo lugar, ele nos lembra o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que é o remédio para manter o nosso ânimo. Esse Pai que nos protege, nos anima. Muitos foram privados de alguém que lhe entusiasmasse, que dissesse: você pode, você consegue, não desista. Muitos foram privados disso. Jesus disse: o enviarei. E depois ele disse: voltarei para vós outros. Porque o Pai nunca abandona o seu Filho. Como ele poderia nos abandonar ou terceirizar essa paternidade? Porque o Pai eterno não nos abandonará. Jesus Cristo então está presente realmente conosco. Fica evidente a graça do Espírito Santo, e que a graça do Espírito de Deus é uma prova de que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho e ao mesmo tempo o Pai, e são um na unidade do Espírito Santo. Deus, um só Deus, hoje e sempre. E essa é a paternidade perfeita. O reverendo Adail Carvalho Sandoval, talvez ainda esteja vivo, um ancião, foi meu professor no seminário no primeiro ano, e ele nos contou a experiência de ter nascido rejeitado. Depois de muitas tentativas frustradas de abortá-lo, ele, pela graça de Deus, veio ao mundo. E foi criado no orfanato da igreja presbiteriana. Mas ele foi recusado. Nunca foi adotado. Ele teve até algumas saídas com alguns casais, mas ele não foi preferido. Foi preterido, esquecido. E continuou lá. E ali ele conheceu o Pai, a paternidade perfeita de Deus. E essa paternidade perfeita é um símbolo da provisão e da proteção que nós devemos esperar da figura paterna. Mas ele não teve. Mas Deus o elegeu para ser seu filho e o salvou desde o ventre de sua mãe. Hoje ele é um ancião jubilado. Se ainda estiver vivo, porque ele já era um ancião jubilado quando o conheci. Um homem feliz, realizado, cumprindo o seu ministério, ensinando que Deus é o perfeito Pai e não há outro que seja tão confiável, amável, ainda que os modelos humanos sejam perfeitos. Ele é perfeito, o Pai Celestial é perfeito. Olha, meu filho está me vendo aqui, ele sabe que o pai dele não é perfeito, mas ele sabe também que o Pai Celestial é perfeito.
Então, quando o Pai está conosco, nos protege, e assim a proteção do Espírito Santo nos capacita, a consolação, a verdade, mas privados da proteção do Espírito Santo, nós nos tornamos órfãos, e expostos a todo tipo de fraude, de injustiça, isso recebida dos homens, mas também de nós mesmos. Nós somos perigosos para nós mesmos. Quantos enganos, quantas sugestões que nós mesmo construímos em nossa mente carnal. Estamos sujeitos a tudo isso. E ficamos incapazes de governar a nossa própria vida, exceto que nos submetamos ao governo de Cristo, e Cristo nos governa por intermédio do Espírito Santo, pelo qual Ele prometeu estar conosco e nunca nos abandonar. Amém? O Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito da verdade e o Espírito de adoção. Venha Cristo, porque só Ele promete e é fiel para cumprir. Você já recebeu alguma promessa do seu pai que ele não cumpriu? Quando eu era criança, meu pai hoje tem mais de 90 anos também. Graças a Deus, vive. Ele me prometeu várias vezes que me levaria para conhecer o plano piloto. Você sabe o que é isso, plano piloto? Eu morava na Ceilândia. Eu tinha que pegar um ônibus para pegar o ônibus. Você sabe o que é isso? Vocês não sabem, né? Porque vocês moram na cidade, né? E o lugar mais longe ainda dá para ir a pé, né? Uma caminhada de meia hora, 1 hora, não é verdade? Mas naquela circunstância tinha que pegar um ônibus para pegar o ônibus. Então pegava um ônibus que levava do Penorte até o supermercado alemão na Ceilândia Norte, e ali tinha um ônibus que levava as pessoas para o que nós chamávamos de curral, que era a integração, onde ficava as pessoas que vinham de vários lugares e ficavam ali amontoados assim. Alguém já foi na Praça da Sé e já viu aquele amontoado de gente? Era mais ou menos aquilo, só que numa proporção um pouco menor. São Paulo ainda é um espetáculo de quantidade de gente. Aí a gente tinha que pegar um ônibus na integração para chegar até o plano piloto. Aquilo era muito difícil. Eu não entendia aquilo. Para mim era tudo tão fácil. Eu só queria conhecer a catedral. É interessante porque eu já tinha essa vocação desde pequeno. Eu brincava de igreja e eu sabia que a catedral era uma igreja. E ela tinha uma estrutura magnífica, e a catedral ainda tem anjos pendurados em cabos de aço que parece que estão voando dentro da igreja. Aquilo eu achava tremendo, eu via em figuras, eu queria ver aquilo pessoalmente. E ele não cumpriu essa promessa. Eu fui sozinho quando eu fui trabalhar, né, no anexo do Ministério da Educação. Naquele ano eu falei assim, eu vou realizar o meu sonho, eu vou conhecer a catedral. Os seres humanos têm dessas coisas. As coisas são difíceis, mas às vezes com boa vontade. Com toda boa vontade, nós não conseguimos cumprir o que a gente promete. Às vezes nem para os nossos filhos. A gente precisa reconhecer a nossa limitação, a gente precisa de humildade, para que nós vivamos em verdade. E sejamos também consolados e confortados com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então a perfeita paternidade que nós recebemos na adoção, ela vem acompanhada de uma expectativa de glória. Sabe por quê? Tudo isso vai acabar. Olha, quando nós estivermos na glória com o nosso Pai, a grande maravilha é que nós não vamos mais pecar. Promessas quebradas não mais existirão. O ódio e a violência lá não vai entrar. Será o reino de justiça e paz do Messias. E nós vamos para lá.
Porque nós fomos alcançados e resgatados, revitalizados, reavivados, perdoados, reconciliados, a fim de receber com Cristo a herança gloriosa, conforme o apóstolo escreve em Romanos 15:17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então você veio no lugar certo. Se você deseja reconciliar-se com Cristo Jesus e confiar nele somente, hoje você pode arrepender de seus pecados, porque Ele é perdoador. Você pode receber a reconciliação que te garante a herança com nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Você pode receber a consolação do Espírito, e a luz da verdade te iluminará e te guiará. Ele mesmo estará contigo e nunca te abandonará. Amém. Santo e soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por estas coisas maravilhosas, Senhor Deus, que nos deste, e ainda porque o Senhor tem a nos dar muito mais. Porque no Senhor reside a plenitude da graça, e já temos recebido pela palavra a purificação dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, dia a dia, porque nós ainda continuamos fracos, desprotegidos, longe da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos afastarmos do caminho do Teu Santo Filho Jesus Cristo, e recebermos nele a herança dos eleitos, dos Seus filhos, os quais o Senhor mesmo comprou, com o sangue do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, receba-nos agora, receba nosso louvor e as nossas ações de graças, em nome de Jesus, amém.